Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo homem. Uma saudação à minha amada igreja e a todos os colaboradores que a cuidam. Estamos vivendo os momentos mais preciosos da história. Bem, o tema de hoje nasceu de uma conversa que tive com Liz, porque estávamos falando por que não creram, por exemplo, os americanos ou os do idioma inglês, por que não creram na Ásia, ou os asiáticos, ou chineses? Por que é um grupo tão pequeno? Ou seja, pequeno, estamos falando de milhares. Ainda que tenhamos evidência que a Bíblia diz que nos aproximamos à congregação de milhares, e isso é o que nós somos, milhares de anjos. E então, também Jesus comparou a vinda do Filho do Homem com os dias de Noé, e Noé só salvou a 8. Então, estamos falando que a quantidade que o ministério está alcançando é essa manada pequena que o Senhor nos falou. Ele não disse manada gigantesca, disse manada pequena. Bem, e por outra parte, vamos ver como Noé condenou ao mundo por sua fé. Diz em Hebreus 11:7, o tema de hoje é a fé que condenou ao mundo. E digo isto porque a ele foi dado instruções da parte de Deus, de como da mesma maneira a mim foram dadas instruções que eu tenho seguido e, por consequência, eu tenho que condenar a esse mundo também. Diz em Hebreus 11:7, pela fé, Noé, quando foi advertido por Deus acerca de coisas que ainda não se viam, com temor preparou a arca em que sua casa se salvasse. E por essa fé condenou ao mundo e foi feito herdeiro da justiça que vem pela fé. Então, Noé, Deus lhe manifesta um plano bem quase ridículo em relação à mente humana. Prepara uma arca para você, porque aí vai se salvar a tua família, porque vai chover sobre a terra. Bastante tempo, 40 dias e 40 noites. Assim que, sem parar, 24 horas por dia, cairia água constantemente, sem parar. E esse plano que ele recebeu, que eu imagino que não foi fácil para ele, o deboche que ele tinha que... Bom, as pessoas debochavam, porque como é que você vai fazer uma arca lá no alto do monte? Em que cabeça cabe isso? Só na de Deus, na loucura de Deus. Porque imagina o deboche que tinham com ele, preparando isso, e sem os materiais como hoje em dia. Hoje em dia você faz uma arca de aço, mas ele, com as diretrizes que Deus lhe deu, e com a ajuda dos anjos, e com as amarras que fez com as árvores, ele preparou uma arca, a encheu de animais, meteu aí sua família, e por essa fé ele condenou a toda aquela geração, condenou ao mundo com esse passo de fé. Bem, da mesma maneira, a mim em 1973, uns anjos apareceram a mim e começaram a me dar diretrizes. E apareceram várias vezes dando-me diretrizes. Então,
com essas diretrizes que eu segui, pois naturalmente era outra loucura, porque, imagina, me lembro que em um pátio em Miami, quando cheguei, haviam como 8 pessoas e ali eu disse, bom, olha, esse projeto não é um projeto aqui para Hialeah, é um projeto que Deus me deu para alcançar ao mundo. E Miami é uma ponte para todas as nações. Por isso é que eu estou aqui, imaginem. Aquelas 6 ou 8 pessoas olharam para mim, eu me lembro que Lázaro me disse, quando você disse aquilo, eu disse, anda, isso sim que está forte agora para engolir. Então, imagina só, mas foi dado a mim um plano, e o plano vem se consumando. Apareceu o Senhor a mim e me disse, muda-te para Miami. E eu fui. Me mudei para Miami, depois me disse, vai a Porto Rico e abre uma amada lá em Porto Rico. E eu viajava semanalmente durante 2 anos esperando. E morando em Miami, viajando a Porto Rico. Uma loucura total. E eu disse, por que melhor não abrir a primeira igreja em Porto Rico e depois que terminei em Porto Rico, vim a Miami? Deus não trabalha assim. Deus trabalha de forma... não são cronologicamente. Por isso, quando você estuda Gênesis, tem que ter cuidado como ver, porque de repente pode se confundir com as coisas que aconteceram ali, porque não está numa ordem cronológica para ser entendido assim, igual o livro, as Revelações, né? Aquele que se mete nesse livro cai frito, se confunde, cai num labirinto de ideias e de anjos e de trombetas e cavalos, porque esse não foi o propósito. E João não viu nem entendeu, então você tem que... Olha, eu te recomendo que antes de tocar nesse livro, vá à cabeça. Não vá perguntar a um pé, olha, ô mão direita, o que você pensa da mão esquerda? Não, primeiro vá à cabeça, e a cabeça te diz, não, a mão esquerda vai assim e a mão direita assim, porque isso aqui é um corpo e Deus estabeleceu uma ordem, estabeleceu membros desse corpo e se nutrem pela cabeça. A cabeça dá instruções ao corpo e caminha normalmente como tem caminhado este corpo decrescendo em graça. Então, nesse plano que foi dado a mim, tem ido por etapas. E então, é bem fácil eu entrar em dúvida pelos que debocham, onde quer que eu me mude, os vizinhos nem me saúdam, imagina, porque averigam quem eu sou e onde quer que eu entro sempre há comentários e, olha, esse aí é aquele da televisão, esse é o que disse a imprensa e... Esse aí, às vezes, se torna difícil, não? Bom, naturalmente, Deus vai preparando a pessoa. Agora, esse plano, por essa atitude de eu, pelas coisas que ouvi de Deus, porque aqui eu não inventei nada. Por isso é que eu funciono tranquilo, porque eu tenho ouvido as instruções de Deus. Primeiro por boca dos anjos, logo por visões, e logo quando ouço a voz clarinha, olha, isso é assim. Agora esconde-te um pouquinho, guarda-te, e agora a imagem vai falar. Eu aumentarei a tecnologia para que você consiga isso, e por essa fé eu vou condenar a toda essa humanidade. A ti eu não posso condenar porque você já creu. Você já é de fé, mas aos demais eu vou condená-los. Olha, a fé vem salvar e aqui de repente se vira e é uma fé que condena. Por isso é que se compara com os dias de Noé. E assim como nos dias de Noé. Agora vamos ver a fé já posta num plano A e B. O segundo passo de hoje é Hebreus, capítulo 12, verso 2. Diz, postos os olhos em Jesus, o autor e consumador da fé. O autor em Jesus de Nazaré e o consumador em Jesus Cristo homem. Agora, aí diz, apóstolo, mas aí diz postos os olhos em Jesus. É que em Jesus é que você os tem postos. A única coisa é que tem posto em Jesus em 2 manifestações. Em Jesus de Nazaré, que foi o autor,
E como é que ele vai consumar se ele morreu há 2000 anos atrás? Ele não pode vir consumá-la, a menos que venha no outro véu. Ontem eu mesmo me dizia, porque às vezes me sinto assim e vou consumir um alimento e digo, graças, Senhor, pela provisão. E se alguém está me olhando pela janela, diz, e ele disse graças, Senhor, ele não é o Senhor. É que o véu se relaciona assim com seu Deus. Eu digo, graças, Senhor, eu estou agradecido de ti, Senhor. Por isso, às vezes digo, meu Pai, eu sei que sou eu, mas eu sou um véu. Portanto, essa fé vai se consumar neste véu que está aqui falando com vocês. O autor o começou com morte e se consuma explicando o precioso evangelho da incircuncisão que Deus reservou para si. Reservou para si este plano, para esses dias, para Ele mesmo fazer a pregação, Ele mesmo, e lograr consumar a fé. Assim que já estamos nos tempos próximo de consumar esta fé. Por isso, na carta de Paulo aos Coríntios, sua primeira carta, capítulo 13, verso 12 e 13, diz: Agora vemos por espelho, obscuramente, mas então veremos cara a cara. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como fui conhecido. E logo diz, agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, são três, mas o maior deles é o amor. O amor sempre ficará. A esperança, quando a fé se consumar, desaparecerá. Você já não necessitará de esperança, porque já chegaste ao propósito da esperança. E já não necessitas fé, porque o que não era já foi e já está feito. E o que se vê, a quê? Esperá-lo? A fé já entrou em sua maior glória. Assim que, abençoados, irmãos meus, nós estamos numa etapa preciosa de nosso ministério, em uma etapa última, em uma etapa onde já todas as profecias estão se cumprindo, estão chegando à sua etapa final. E logo, logo, veremos o espetáculo mundial que condenará o mundo. Bem-aventurado és tu que creste, e a ti tu não serás condenado. Mas haverá muita gente condenada que debocharam, que não entenderam porque tinham um véu onde não podiam entender estas maravilhas que nós estamos experimentando. Assim que até a próxima ocasião, onde seguiremos com outro conselho da palavra para a amada Igreja do Senhor. Abençoados com todas as bênçãos. Os amo. Até logo.